Fala galera, mais um episódio do Meu Certificado Cash. Para começar o ano 2024 com tudo, trouxemos uma convidada muito especial, Bruna Mendes, minha esposa, mais de 13 anos de mercado financeiro, começou como aprendiz lá no Bradesco, que chegou a gerente PJ Alto Valor, hipnoterapeuta, formada em coach, professora do Bancários que Vendem. Uma honra trazer ela aqui. Seja muito bem-vinda, mozão. Oi, gente. É uma honra estar aqui para servi-los com o conhecimento que eu venho estudando ao longo dos anos. Espero de verdade poder te ajudar a vencer os bloqueios emocionais, as questões que te impedem de ser o profissional de alta performance que você sabe que você é, porque tá aí dentro de você, né? E, meninos, muito obrigada, viu, pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu não canso de dizer o quanto eu tenho orgulho e o quanto eu fico feliz com a construção de vocês, todo o crescimento, tudo que vocês construíram. A gente que veio, né, que vê desde o início, sabe o quanto foi desafiador chegar até aqui. Parabéns. O meu desejo é que vocês cresçam cada vez mais e atinjam cada vez mais. Eu fico muito feliz de ver vocês sendo o ponto de transformação na vida dos seus alunos. Amém, obrigada. Já conheço a Bruna há muitos anos. Qual foi no que a gente trabalhou junto lá na 174? Foi em 2015. O Romeu nasceu em 2017? Foi por ali em 2015. Gente, olha só, estamos em 2024, já, né? Feliz 2024 pra todo mundo, né, gente? Que seja um ano muito abençoado, com muita prosperidade na sua carreira, nas suas certificações, na sua vida pessoal. Até de branco, né? E na sua vida pessoal. Viemos até de branco em comemoração a esse ano novo brilhante. E tem quase, gente, 9 anos que a gente trabalhou junto. Meu Deus, quando para pra pensar. 9 anos, nossa. Foi lá em 2015, praticamente. Eu fiquei ali uns 2 anos, quase 3 anos na 174, e quando eu engravidei, eu saí. É verdade. E eu conheci a Bruna lá nessa agência. A Bruna você era gerente exclusivo, né, Bruninha? Eu era caixa. Eu era gerente, eu acho que eu era gerente assistente, Lelê, nessa época. Gerente assistente. Mas enfim. Depois eu fui pra... depois eu fui pra exclusivo. A gente vai conversar muito sobre isso ainda, né? Muita carreira, eu sei que muita coisa. Tu pegou a época que eu usava óculos sem grau? Lembro. Tu chegou a me ver de óculos? Lembro que você... A Bruna vai contar... Mas por que ela usava óculos sem grau? A gente vai chegar nesse assunto ainda. Era estilo, será? Será que era estilo? Vocês vão entender e muitas pessoas vão se identificar com isso, gente. Porque o assunto de hoje não tem como falar da carreira bancária, falar de ser um bancário, de ter crescimento profissional, crescimento pessoal, sem falar sobre inteligência emocional. Gente, a carreira bancária, ela demanda muito de você. Então, você precisa ter inteligência emocional para poder lidar com essa carreira, para que evite certos problemas emocionais, levar problemas para casa, trazer problemas de casa para o seu trabalho. Então, por isso que é importante a gente falar sobre inteligência emocional, trazer esse assunto aqui para vocês, para começar o ano, para você, assim, deslanchar na sua carreira, crescer muito. E ninguém melhor do que a Bruna para falar sobre esse assunto aqui pra gente, né? Conta pra gente, Bruna, o que você... Mas antes de falar sobre... Vamos falar sobre da carreira bancária da Bruna, né? Conta como é que foi rapidinho, Bruna, que eu sei que tem muita gente ainda, antes de falar da inteligência emocional, muita gente que quer saber como é que foi sua carreira, que você começou lá como jovem aprendiz, né? Eu falo que a minha jornada no banco foi um milagre, né? Porque como eu era muito tímida, muito travada, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Nunca passou pela minha cabeça que eu iria atender, que eu iria lidar com o público, que eu tinha capacidade para estar ali. Mas eu fui indo, fui aproveitando as oportunidades que iam aparecendo. Comecei no banco como aprendiz e ali eu fui... Esses 2 anos foram muito importantes para mim, porque ali eu fui recebendo sementes. Os gestores da época... Eu tive muita sorte de ter trabalhado com pessoas que me impulsionaram, que me incentivaram. Eu lembro que eu tinha uma gestora, a Mariana, que ela me emprestava livros. Ela falava, não, leva esse livro, você vai gostar. E a gente fazia essa troca. E ali eu fui amadurecendo profissionalmente, porque, olha, eu era o bicho do mato. Nossa, eu lembro que eu tinha vergonha de fazer ligação. Na época da escola, falar presença me deixava com taquicardia. Enfim, depois a gente vai entrar nesse assunto, né? E aí eu fiquei esse tempo como aprendiz. Fui contratada pelo banco. Antes eu achava que era por sorte, né? Porque eu não conseguia valorizar a minha conquista. Hoje eu vejo que é mérito.
Hoje eu consigo olhar para aquela Bruna, eu vou me emocionar aqui nesse podcast. Eu consigo olhar para aquela Bruna e ver o sucesso que ela já era. Tinha muito potencial, medo de mostrar, mas as pessoas conseguiam enxergar em mim aquilo que eu não via. E hoje eu consigo ver isso com muita clareza. Então, eu fui promovida, fui contratada, fiquei no banco por 13 anos. Para encurtar, porque senão vou entrar nesse... Enfim, vou falar muito sobre isso, mas eu fiquei no banco por 13 anos. E o banco foi um divisor de águas para mim. Eu sei que tem gente que fala que não gosta da carreira bancária, e depois eu vou entrar nesse assunto falando da diferença de fato e interpretação, que a interpretação vai de cada um. O que é o fato? O fato é o que acontece, é uma análise fria, sem emoção e sem sentimento. A interpretação é como eu enxergo aquilo ali. Eu enxergo a minha carreira bancária como uma ponte. Chegou uma hora que eu vi que já não era mais aquilo que eu queria para mim, porque eu queria dar o próximo passo. Então, o banco foi uma ponte para que eu chegasse até aqui, porque lá eu tive condições de custear todo o investimento, porque investir em inteligência emocional, investir em autoconhecimento é alto. Eu falo, né, que de treinamento eu já paguei quase uma casa. Porque é muito, é realmente os treinamentos realmente são caros. Mas se você for olhar para o preço, com relação ao investimento que eu tive, meu Deus, a minha vida mudou. Existe uma bancária antes dos treinamentos e uma bancária pós. E tô me estendendo muito, gente, por favor. Não, perfeito, tá super interessante. É porque se deixar... você gostou, você se encontrou, você começou como bancária, era o que você queria, ficou 2 anos ali como jovem aprendiz, foi contratada e seguiu a sua carreira, ficou um bom tempo aí no alto valor. Alto valor, depois a Bruna vai explicar melhor pra vocês também, deixa ela falar que ela tem mais propriedade pra poder falar sobre isso. E você ficou 13 anos nessa carreira, só que conforme o tempo foi passando, você foi descobrindo outras áreas que você também se interessava, assim também como aconteceu comigo, que virei aqui professora, né, exclusiva do meu certificado. Então isso também, gente, a Bruna comentou aqui perfeitamente, que tem pessoas que falam, pegando um gancho com o que você falou antes, eu não me vejo na carreira bancária pela vida inteira. Tudo bem, isso acontece. Não quero me aposentar no banco. Exatamente, gente. Tem alunos, até ontem, inclusive, eu estava conversando com um determinado aluno que foi aprovado na certificação CPA 20 e ele já está participando de um processo seletivo. Ele falou, Letícia, eu vou ser muito sincero para você. Eu não me vejo como bancário a vida toda. Hoje eu tenho um X emprego que não me proporciona crescimento de carreira, então eu quero ir para a área bancária para que eu cresça, para que eu tenha mais conhecimento profissional, conheça outras áreas e ainda mais que, vamos ser bem sinceros, né? A remuneração da carreira bancária é muito boa. Então, vai poder custear o outro curso que eu quero fazer, a minha faculdade, o meu crescimento e outras coisas. Eu falei assim, cara, brilhante, perfeito. Foi exatamente o que acabou acontecendo comigo, que aconteceu com a Bruna e que acontece com tantos outros bancários. A carreira bancária ela pode ser o seu veículo até... Ela não precisa ser a sua linha de chegada. Cheguei aqui, acabou, vou viver aqui a vida toda. Ela vai ser o combustível para botar pro foguete decolar. Exatamente. Nossa, perfeito. Agora eu não falo mais nada. Vai, Luiz, continua. Não, perfeito. Dá até pra virar frase de efeito. Virou frase de efeito. Agora todo mundo coloca aqui, ó, combustível pro foguete, o quê? Decolar. Combustível pro foguete decolar. Que isso, gente, brilhante. E realmente foi o que aconteceu comigo. Exatamente. Foi um combustível. Ontem eu atendi uma aluna do Bancárias que Vendem, ela tava falando isso, né, que exatamente isso que esse rapaz pontuou, que ela tá no banco, dando o melhor dela ali, porque há uma diferença, viu, gente? Não é porque o banco é uma ponte que você vai fazer de qualquer jeito, porque vocês são alta performance. Exatamente. Alta performance faz um trabalho o quê? Com excelência, buscando a excelência. A aluna do meu certificado faz as coisas com excelência. Então, ela pontuava que ela estava no banco e... gente... Ela estava trabalhando meia boca? TDAH é uma coisa. Vai TDAH com nervosismo, né? Ela estava no banco e usar o banco para custear a faculdade de psicologia, que era o sonho da vida dela. Então, vem de uma família humilde que não tinha condições de pagar a faculdade e utilizar o banco como o quê? Como uma ponte. É errado? Não. Porque o banco também, ele também... O profissional tem utilidade para o banco. Então, a nossa relação funcionário-empresa é uma relação de utilidade. Não dá pra gente pegar uma narrativa da nossa vida. Tem gente que se apega à profissão. Por que eu vejo, assim, de bancários que estão em sofrimento? Porque não era pra pessoa estar ali mais.
se apegou como se aquilo ali fosse a vida dela, e era uma narrativa apenas, Senão um papel. É como se ele não tivesse personalidade, né? É como Ele se não é bancário, ele está bancário, Ele né? está bancário. E outra também pode ou ir para uma outra área, uma outra carreira, ou até um departamento dentro do banco. Exatamente. Gente, o banco é tão enorme, tem tantas possibilidades para a pessoa poder Vou te falar, crescer. tem gente lá no Ion, que é especialista private hoje, que trabalhava em back-office, em setor assim, administrativo, já estava ali há quase 10 anos, de saco cheio da carreira bancária, não estava feliz com o que estava fazendo, fez a migração ali para o departamento de investimentos e se encontrou. Como alguém pode entrar numa agência, depois ir para o outro setor interno e se encontrar, né? Com certeza. Exatamente quase o que aconteceu com a gente, né? A gente entrou no varejo, a gente podia seguir a linha ali de assistente gerente, depois gerente geral, aí para regional. Mas não, a gente quis ir pro departamento de investimentos. Eu me encontrei totalmente lá, Luiz Carlos também. É uma área de atendimento, é uma área que você comercializa um produto, entretanto você vai lidar com outro tipo de cliente totalmente diferente. E você vai lidar com um focado departamento só em investimento. só focado em investimentos. Então tem tantas possibilidades, gente. A carreira bancária é imensa. E assim, uma coisa que eu apliquei quando eu decidi realmente sair, que eu falei assim, olha, isso aqui realmente não é pra mim mais, já tive o tempo aqui, foi olhar pro próximo cargo. Eu olhei pro cargo, porque eu sempre... A Mariana, ela foi uma excelente gestora, né? Ela sempre me ensinou isso. Bruna, se você quer se tornar uma profissional de excelência, olhe para o próximo cargo. Você tem que modelar aquela pessoa enquanto você está no cargo anterior, porque você não tem a pressão do cargo e você já vai aprendendo. Então, ela sempre nutriu isso na equipe. E chegou um momento que eu como PJ, gerente de contas alto valor, então... gerenciava clientes com uma carteira de milhões, uma responsabilidade muito grande. E graças a Deus, nesse momento eu já era terapeutizada. Eu falo que terapeutizada é quem passou pela terapia. Porque a Bruna de antes, nossa, eu teria... Como que foi a Bruna quando entrou lá no banco? Qual o principal medo que você enfrentava lá no começo? Olha, gente, eu não consigo nem mensurar. É mais fácil falar o que eu não tinha, porque eu falo que era um catálogo de sintoma. Eu tinha complexo de inferioridade, baixa autoestima, timidez, depressão, crise de ansiedade, enfim. Não vou ficar contando essas derrotas Mas aqui, foi não, devido a esses teus sintomas todos que você começou a buscar ter mais inteligência emocional. Pra você lidar com os clientes do banco, pra lidar com a sua carreira e com você mesma, né, claro? Porque, na realidade, qual era... Eu não sei nem o que passou pela minha cabeça quando eu decidi acreditar que era possível mudar. Eu comecei a assistir as lives do Thiago Nigro, às 5 da manhã, e eu percebi que tinha que estava errado, que aquele estado de sobrevivência, de viver daquela maneira, com medo, por exemplo, quando o gestor chegava para mim e falava que eu ia ser promovida, meu Deus, primeiro que eu não falava não para ele com vergonha, sem jeito, assim, pô, ele tá me oferecendo a promoção, vou falar não para ele, preocupada, sabe? E segundo, eu não queria ir pro próximo cargo. Eu não queria crescer no banco. Então, toda vez, hoje eu sei disso. Não queria assumir mais responsabilidade. Eu não queria assumir. Eu não sei nem se era o peso da responsabilidade. Hoje eu sei que toda vez que você quer avançar na vida, que você quer crescer e você não consegue, o que te prende? Eu quero avançar, mas eu não consigo. Alguma coisa de trás. Era o passado. Uma menina carregando os traumas do passado. E aqui, gente, trauma não é... Eu tive um trauma muito forte, que foi quando meu pai faleceu. Eu tinha 11 anos, ele sofreu um acidente de carro. Mas não é apenas isso. Trauma é tudo aquilo que você não consegue lidar emocionalmente. É só isso. A professora falou que você é inútil, que você não vai aprender, que você não ia conseguir. Se você não conseguiu lidar com aquilo emocionalmente, aquilo ali se tornou um trauma para você. E se você não trata isso, na fase adulta, vai impactar. Então, eu tinha muitas questões mal resolvidas do passado. Inclusive, problemas com professoras que eu tive. Porque, gente, criança sabe lidar com alguma coisa? Ai, gente, nem fala, é verdade. E a gente adulto ainda pensa assim, é criança, tá tudo bem. Depois esquece, mas não esquece não. Lá, no futuro, daqui a alguns anos, vai lembrar. Aquilo ali vai ser um gatilho. No subconsciente sempre vai estar lá, né? Exatamente. É memória de longo prazo. É na primeira infância que nós vamos recebendo todos os nutrientes, as nossas memórias que vão ser utilizadas na fase adulta. Aí, o que eu era? Uma adulta, não, uma criança no corpo de adulto. Quando meu chefe vinha chamar minha atenção para feedback, com o intuito de querer que eu evoluísse, eu começava a chorar na frente dele, assim. Chorava, igual criança. Parecia uma criança que estava ali diante do pai, recebendo um feedback. Então, essa imaturidade emocional
é fruto do quê? Dos traumas do passado. Tem um estudo que eu não vou aprofundar muito, porque eu não sei exatamente de onde veio, mas que fala que quando nós sofremos um trauma, essa parte da nossa mente, ela fica como se fosse congelada nesse momento do trauma. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, diante dessas situações, eu vou ser uma adulta tendo um comportamento de criança. Quem nunca viu um líder assim, que não tem gestão emocional e trata o funcionário de uma forma totalmente desequilibrada? Eu já tive um líder assim que, cara, era terrível. Acontecia alguma coisa na agência, ele tratava com birra mesmo, literalmente, fazia birra. Birra! Mas naquela época eu ficava assim, gente, como que essa pessoa é durona, como que ele é exigente, como ele é malvado. Não, mas fazia birra que faltava bater pé, igual criança. Só que hoje eu tenho uma consciência melhor quanto a isso, então eu fico, caramba, realmente essa pessoa precisava de uma Bruna na vida dele pra poder fazer uma hipnoterapia e resolver os problemas. Mas você deve estar se perguntando aí também, como que a Bruna ficou 13 anos no banco, aí teve essas questões dela que você emocionalmente não era tão estável e não sabia lidar com o seu gestor, com o seu chefe. Como que a Bruna ficou tanto tempo no banco? Porque a Bruna, gente, independente disso, ela vendia muito bem. Ela sabia, ela soube aprender, né? Começou a vender bem. Então, foi isso que manteve a Bruna tanto tempo no banco. Porque mesmo que você não estava naquele momento estável emocionalmente, não conseguia lidar com seus gestores, ali com seus colegas de trabalho, acredito. Então, mas você vendia bem. Então, isso conseguiu manter você dentro do banco. Eu acho, Letícia, que isso aqui entra muito naquele ponto da necessidade. Sabe, quando você recebeu o teu filho, que você falou, caramba, eu preciso ser uma mãe, uma profissional melhor, uma esposa melhor para dar o melhor para o meu filho. Aquela necessidade despertou em você uma coragem, uma força que talvez você nem soubesse que estivesse lá. Verdade. O que mudou a minha história era a necessidade, eu precisava do banco. Primeiro porque eu comecei a assumir responsabilidade em casa, já desde aprendiz. Desde aprendiz o meu vale sempre ficou com a minha mãe. Segundo, porque... Gente, desculpa, mas eu olho pra ele, eu dou vontade de rir, porque eu fico amozão. A outra pessoa que está do lado, meu marido, meu Deus. Eu tô olhando sua mulher e dizer acordamos agora, fiz o café em casa. Não acredito, eu fico emocionada, eu vou dar vontade de chorar, que eu fico, não acredito que eu não tô no podcast com meu marido. Olha que incrível isso, né? Sempre pensei nisso, um casal. E, gente, vocês sabem, quem já viu o podcast do Luiz falando da vida dele, né? A Bruna era chefe dele, né? O Luiz era assistente da Bruna. Era meu depois que eles foram casar. Olha, então você que vai entrar no banco, você pode encontrar o amor da sua vida lá dentro da agência. Tem noção disso? Pode usar o banco até de Tinder. O seu marido ou a sua esposa pode ser o seu chefe no futuro, ou até vice-versa. Olha isso, gente, que lindo. É um ótimo lugar pra você se conectar, né? Encontrar uma pessoa que vai estar alinhado, caminhando junto com você, né? Juntar o vale alimentação, o vale refeição, juntar a pele, juntar as férias. Juntar a pele. Se for, mas, gente, procura como se fosse uma escolha, mas é natural, mas não é escolha assim, né? Vamos combinar. Uma escolha. Namoro é processo seletivo. Que seja uma pessoa enganjada, responsável, que quer crescer na vida, né? Se procura pra estudar. Somar, né? Não pra... Seja um bom filho também, não. Verdade, exatamente. Então já estamos dando dicas aqui de relacionamento. Como encontrar um parceiro dentro do banco, porque dentro do banco também tem muita coisa que não, né? Também tem algumas pessoas que não são muito adequadas, mas você vai saber filtrar muito bem isso. Tanto para o homem quanto para a mulher, exatamente. TDAH, viu? Desvia o assunto, vai para Narnia e volta. É porque tanto assunto aqui pra gente conversar que a gente vai falando sobre outras coisas, enfim. Voltando lá ao assunto do gancho que a gente pegou. Agora, o que é, já que você tem propriedade para falar sobre isso e para que as pessoas vejam isso de uma forma mais concreta e consigam entender, e também a importância de ter inteligência emocional na sua vida profissional. O que é ter inteligência emocional? Inteligência emocional é você saber fazer a gestão das suas emoções. Diferente do que muitas pessoas acreditam, não é você rir da situação, achar graça de tudo, ou rir de tudo, ou viver uma positividade tóxica, por exemplo, que é você estar passando por um momento desafiador, como cheguei no final do mês, não bati minha meta. Olha, que triste, viu? Isso é desafiador demais, né? Muito. Chegar na... Tu lembra, amor, como que era? Quando você chegava no final do banco, assim... Final do dia? No final do banco, não. No final do ano, tinha 7 consórcios, já aconteceu isso comigo. Não tinha batido. Tu lembra? Várias vezes, né? O pessoal jeito. acha que o bancário tem que bater meta sempre eterna, não, né? Pode acontecer de uma vez ou outra e não conseguir também, né? Verdade. Faz parte. Faz parte. Mas a gente fazer de tudo
Exatamente. E possível. arrumar um plano pra poder no mês seguinte conseguir bater, né? Tem uma Ok. galera que acha que se tu não bate a meta, vai ser desligado. Não, também não é assim não, tá, gente? Só pra vocês ficarem também cientes. Não é ditadura não, gente. Calma. Tem meses que são mais tranquilos, tem meses que não. Entretanto, se você não conseguir bater todas as suas metas, que são várias, né? No próximo mês você alinha com o seu chefe, com o seu assistente ou com o seu gerente, que seja. Pra Não, e poder tem banco que é mais conseguir tranquilo. Vou resolver. te dar um exemplo. No Itaú, o Gera, que é o sistema que mede as metas ali dos agentes de negócios, é trimestral. Tu não bate um mês, tem outro mês pra Verdade. recuperar. É Então mesmo. cada banco tem uma linha ali. Verdade. E a cada dia a gente tá vendo uma gestão mais humanizada também, né? Não, é necessário, né, que tenha, né? Porque... Gestor dinossauro não dá, né? Não, dá. já estão todos sendo Foi mandados época já. embora. Já foi época, nem tem como mais manter uma pessoa que Tu tem vê que o Bradesco ditadura. fez a limpa. Presidente, diretor, gerente geral, regional, fez uma Todo limpa mundo. geral para realmente tentar fazer o banco voltar para a rota, né? Eu tinha uma. Até porque não funciona. Porque se o funcionário não tiver, não quiser fazer, Já funcionou uma época, né? Agora não tem mais essa como ditadura fazer não isso. funciona. Eu tinha uma gestora que ela falava assim pra mim, Bruna, o importante é que você deite a cabeça no travesseiro tranquila, sabendo que você fez a sua parte. Você ofereceu, você fez o seu máximo. Eu quero de você isso, eu quero de você a garra, de pegar e fazer até o último minuto. Se você chegou depois, se não conseguiu, passou o cartão, vai pra casa e esquece isso aqui. Vá cuidar da sua vida, esquece banco. Então, eu tive... Isso também é inteligência emocional, né? Isso é inteligência Você conseguir emocional. dividir as coisas, né? Eu tive muita sorte realmente com relação a essa questão de gestores. E aí, entrando nessa parte da inteligência emocional, é você fazer gestão das suas emoções e você, diante das situações de pressão. Como que você sabe que uma pessoa tem inteligência emocional? Quando vem a situação de pressão e ela não age como uma criança, por exemplo. Porque se ela agir como uma criança, é o trauma lá de trás. Então, O que seria ela agir como uma criança? vou te dar um exemplo. Como essa situação do gestor que eu contei, que o gestor chamava para me dar o feedback, eu chorava. Eu ficava com raiva, eu levava pro lado pessoal. Ah, então você estava agindo como criança. Agindo Nessa como criança, situação. nessa situação Sem perceber, específica. mas ela não sabia. Porque eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Então, uma pessoa que já se sente menor que os outros, quando recebe uma crítica, sofre. Entendi. Era muito difícil para mim quando o gestor me criticava, embora fosse uma crítica construtiva. A mente subconsciente generaliza. Dor é dor. Dói se sentir inferior, dói ser criticada. Ah, essa crítica aqui é pro meu crescimento. Tô nem aí, tá doendo. Não quero sentir isso, entendeu? E aí, depois que eu me terapeutizei, quando eu queria feedback, eu pedia pro meu chefe, tá legal? O que eu posso melhorar nisso aqui? E aí eu passei também a me posicionar quando o feedback não era alinhado com aquilo que eu tinha feito. Eu comecei a ser a profissional que eu sei o que eu tô fazendo, eu sei meu trabalho, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu preciso. Porque antes, antes eu aceitava. Então, gestão emocional. Você se posicionar com maturidade nos momentos difíceis. Você se permitir sentir também quando as coisas não vão bem. Então, se eu não bati a meta e eu prezo pela excelência e eu não tô me sentindo bem, eu tô triste com aquilo, tô chateada, tá tudo bem se eu ficar mal com isso. Só que o dia seguinte começa e você vai passar o teu cartão e você vai dar o teu melhor. Fazer o teu melhor. Então, sentir a emoção quando precisa sentir, porque tem muita gente que... Eu também já fui muito disso, né? De falar, tô buscando o meu equilíbrio emocional, Mas o equilíbrio emocional não existe. Na realidade, não existe equilíbrio. Se você for ver a balança, ou eu vou estar muito bem, a balança não vai estar equilibrada. Aconteceu uma situação, uma circunstância que me deixou triste, desequilibrou. E a gestão emocional é fazer essa gestão. É manter essa balança, da melhor forma possível para que você não tenha uma explosão nas emoções, né? Nem muito triste, nem muito feliz, nem muito tímido, nem muito extrovertido. Porque tudo que é extremo, né, acaba sendo ruim, né? É você ter a inteligência de você conseguir controlar os impulsos. Porque a emoção não pensa. Por isso que não faz sentido. Não adianta eu falar para uma pessoa que tem depressão, por exemplo, poxa, fica bem, fica feliz. Tá bom, faz isso. Mas ela sabe o que fazer. Por que ela não consegue? Porque são coisas que ela tá carregando, são bagagens e pesa. E emoção não pensa. Então, aconteceu a situação. A primeira reação vai ser o quê? Eu agir sem pensar. Mas quando eu tenho gestão emocional, eu paro, me retiro, respiro e depois eu chamo para conversar. Para uma conversa madura. No relacionamento, isso é muito importante. Quantas vezes, né, amor? A gente chega para
para pra conversar depois que as coisas acontecem? Porque quando a gente conversa também, quando acontece, Acaba dando briga, não? dá briga. E depois fica um de um lado do outro e, meu Deus, desgaste emocional. Então, bancário, que já lida com pressão. Inteligência emocional, por exemplo, o Luiz Carlos estava tentando me ensinar futebol. Ele falou do Botafogo. Cadê a gestão emocional do time? Não tem. Time que tinha tudo para ganhar. Tava liderando. Começou a perder. Eu acho que a pressão do estar liderando, então a gestão emocional te mantém até no topo. Porque pensam, a gente pensa que é difícil. Isso que eu ia falar, gente. Você ter gestão emocional, inteligência emocional, ele te leva pra outro patamar. Outro porque patamar. você consegue, no relacionamento, o exemplo que você deu, vários exemplos que você deu aqui em poucos minutos. Relacionamento, você tem inteligência emocional, você consegue manter uma linha no relacionamento. Mas os dois também tem que ter, né? Os dois tem que estar alinhados quanto a isso. Na vida profissional, poxa, eu posso ouvir um feedback, tá tudo bem, eu consigo... Não, ele falou que eu fiz errado, que eu fiz tá uma merda. Mas tudo bem, peraí, eu vou conseguir entender isso, vou desmembrar e vou melhorar. Na sua performance no trabalho, pra você crescer, você tem que ter inteligência emocional pra poder dividir Fazer isso. essa gestão, é exatamente E isso. se posicionar também, E né? se posicionar Porque também. se tomar um feedback que você não acha que tá totalmente certo, você tá se enxergando, Verdade. E se posiciona. Se posicionar ao contrário do que parece, não é você bater de frente com a pessoa. É você ter maturidade e você saber o teu valor. Porque se eu sei meu valor enquanto profissional, eu não tô preocupada com demissão. Eu acho que a gente perde muito tempo focando no que pode dar errado, quando na realidade tem tanta coisa pra eu fazer dar certo. Se eu consigo trabalhar o meu emocional... Só foca no lado negativo. Só foca no lado negativo. Porque a gente é treinado assim, já reparou? Verdade. Você vai na escola, tu vai pegar o boletim... o nosso pai pegou o nosso boletim. Tirei 10 em matemática, mas se eu tirei 5 em português... Só foca no 5. Vai focar no 5. Aí vai falar, se ele tirou 10 em matemática, é porque esse aluno é excelente naquela área. Então, ao invés de você trabalhar a mentalidade do seu filho para essa área, e aí intermediando ali para aquela nota do português, para ele conseguir pelo menos passar na média, explorar o que é melhor dele, não. Tira ele do que ele é melhor e foca o quê? Vão melhorar o português, porque o português está indo mal. Vou te dar um exemplo. Quando eu postei meu contra-cheque lá do meu bônus que eu recebi no Ion, eu acho que foi no último, acho que foi 67 mil bruto. Foi 49 mil líquido. Aí o pessoal só focou no desconto que teve depois de renda. Mas o quanto eu ganhei? Eles não focaram. Tá bom, mas você ganha isso no ano? Então é surreal como as pessoas só tem focam. Um olhar muito grande pro Pode negativo, ter tudo né? de bom aqui. Se tiver um pontinho que não é tão bom... E sabe qual é a pior parte disso? Luiz ou Mo? Posso chamar de Mo, gente? Por favor, porque tá confundindo a minha mente aqui. Luiz Mo. Luiz Mo. A pior parte disso é que a forma que eu faço uma coisa, eu tendo a fazer todas as outras. Você pode ver que uma pessoa desorganizada, ela não é desorganizada só no trabalho, em casa também, no carro, na bolsa. Quando uma pessoa foca só no que falta, nas coisas externas, nela, ela também só vai focar no que falta. É aquela pessoa que nunca vai ser o suficiente. A autoestima vai lá embaixo. Então, se eu já fui também assim, né? Eu batia 300% da minha meta, 400% da minha meta. Outro dia eu encontrei com... o Pedro foi lá em casa, né? E ele tava falando, eu nem lembrava disso. Ele falou, Bruna, você carregava a agência nas costas praticamente, porque a PJ tem mais volume, então naturalmente mais possibilidades de bater meta. E nunca tava bom. Você sempre achava que não tava bom, você sempre queria melhorar. Pois é, a bipolaridade, a pessoa focava só no que faltava. Você mesma não percebia o quão boa você não enxergava. Ainda salvava a agência com as metas que você batia. Eu sempre fui... Tanto que promoção não acontece à toa. Pelo menos assim... Eu era promovida, eu já vi promoções assim, do gestor promover, vai pra tal agência, longe, tá já vi isso acontecer. Como é que é? Não vou nem falar, porque a palavra não pode ser cortada. Eu lembrei. Mas não é nada demais não, gente. Mas às vezes existe uma promoção, tipo assim, pra fazer o funcionário andar de lado. Só pra poder se livrar daquele funcionário, entendeu? Quando não consegue... Mas, gente, agora isso já mudou, tá? Lá pra agência... Mas até pra ver... Agora é demissão. Mas até pra ver também se a pessoa dá certo. Porque a pessoa não tá dando certo aqui, vamos transferir para outra agência para poder ver se lá naquela agência aquela pessoa vai rodar. Porque às vezes é um ambiente, então, às vezes a gente tem
Quem tá fora fica com medo de ser demitido, né? Nem entrou no banco, já tá pensando, ai meu Deus, e quando eu entrar, será que eu vou ser demitido? Pô, a pessoa nem entrou. Nem tirou entrou. certificação e já tá pensando em demissão. Meu Deus. Nossa, São coisas incríveis. cara, isso me tira É falta de o fôlego. inteligência emocional pura. Né? Inteligência Total. emocional. A ansiedade. O que é a ansiedade? É você querer antecipar um futuro que você não tá pronto ainda pra ele. Então, eu nem... Na realidade, eu tô aqui estudando, aprendendo pra tirar a certificação. Qual deveria ser meu objetivo? Estudar. Não é Pronto. nem a prova. A prova é o alvo, mas o objetivo é fazer o melhor hoje. Então, hoje eu preciso o quê? Assistir a aula do Luiz, assistir a aula da Letícia, nem a da Bruna, porque a da Bruna, depois que você passar na CPA. Não é? É pra você vender 400% dentro da agência. Aí você vai lá pro Funcionar. Bancários que Vender vendem. sem parecer. E Aí, também que a aprender pessoa sobre faz? inteligência emocional, porque no Bancários que vendem também tem módulo de inteligência emocional. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Abre aspas. TDAH com 3 câmeras, eu não sei pra onde que eu olho. Brincadeira, tá? Pode ir. Exatamente, a pessoa tá preocupada que vai perder lá e tudo mais, enfim. E... o que eu ia falar? E outra coisa também, que as pessoas se limitam muito. Eu vejo muito falta de gestão emocional. Até quando eu era insegura, até quando eu tinha um complexo de inferioridade, até quando eu era tímida, agora a gente vai entrar no ponto do porquê eu usava o óculos. Isso que eu ia falar, ó. Sobre bancário ser tímido e por que você usava óculos. Porque eu usava óculos. O óculos era 100 grau. Acreditem. O óculos era 100 grau, não tinha grau. Por que eu usava? Era o meu escudo de proteção. Foi a forma que eu encontrei para conseguir trabalhar. Lembra da necessidade? Eu não tinha, vou me emocionar. Eu não tinha como chegar e falar, olha, eu não vou mais trabalhar. Eu precisava trabalhar. E aí eu precisava dar meu jeito. Como que eu ficava confortável quando eu usava o óculos? Porque aquele óculos era como se fosse uma... Primeiro que eu tinha... Uma armadura. Ficava com uma imagem de mais séria, na minha visão. Eu julgava que ficaria com uma imagem mais séria. E era como se fosse uma armadura mesmo. Eu me protegia das pessoas. Eu me escondia atrás do óculos. E tem uma foto que eu uso muito, que é aquela foto ali, Antes vale e ouro. depois, né? Meu Deus, eu falei... Primeiro eu fiquei me perguntando, por que eu tirei aquela foto? Meu Deus, porra, foi Deus que falou assim: tira uma foto agora, que você vai usar essa foto no futuro. Se eu pudesse, eu voltaria e encontraria a Bruna passada e falar, querida, muito obrigada, essa foto vale ouro, porque contando ninguém Tira acredita. mais. E aí, muito tímida, eu precisava dar um jeito de trabalhar, comecei a usar o óculos. E aí deu certo, a estratégia deu certo. PJ, tinha que visitar o cliente para poder produzir. E aí, como é que eu faço para sair da agência? Porque a agência se tornou minha zona de conforto. Voltando pro que eu comecei anterior, todas as promoções minhas aconteceram na agência. Então, hoje eu sei que eu não era promovida à toa, porque acontecia na mesma agência. Eu fui de gerente assistente para gerente de contas e gerente PJ1 na mesma agência. E quando eu fui para gerente PJ alto valor, que eu troquei de agência, foi só porque na minha não tinha, porque minha gestora não queria me liberar. Ela só me liberou porque era com promoção. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Filho de Deus que tá me assistindo. Se eu, com toda a treta que eu tinha, tímida pra caramba, conseguia bater minha meta, por que você não vai conseguir? Eu não acreditava em mim, mas eu tinha pessoas à minha volta que acreditavam. Gestores que falavam, Bruna, vai, você consegue. Nossa, quantas vezes a Mariana falava, Bruno, o dia que você enxergar teu potencial, ninguém te para. Então, eu tinha pessoas que acreditavam. Então, eu fazia não por mim, eu fazia por essas pessoas. Pô, fulano acreditou em mim. Caramba, eu tenho que fazer por ele. Era assim, sabe? Eu nem sabia que... Eu nem pensava que eu era tão boa assim, sabe? Eu ficava sem jeito, constrangida da pessoa acreditar tanto em Tanto mim. em você, E eu não fazia. E aí, eu pegava e fazia. Então, se eu conseguir, você também consegue. Por isso a importância de estar nessa ambiência. Porque eu já cansei de ouvir vocês falando com seus alunos. Vai, você consegue. Quantos alunos ouviram um acredito em você, de vocês, Vai e foram lá mesmo. e foram lá e passaram na prova? Às vezes a gente só precisa disso, de alguém que acredite na gente. Quando nem a gente consegue acreditar. E, gente, é tão possível a partir do momento que a pessoa toma atitude de começar, sabe? Começar e aos pouquinhos, todos os dias, estudando e se dedicando. Não é um bicho de 7 cabeças, não é algo que vá te tomar meses e anos e horas do seu dia, gente. É uma questão que depois que você enxerga de fora, você vê, caramba, como é simples. Como era só eu me dedicar um pouco mais, me esforçar um pouco mais, que iria dar certo. E realmente, a Letícia, o Luiz, a Bruna falaram que ia dar certo e realmente deu. Também a questão também de vocês começarem a acreditar um pouco mais no potencial de vocês e se dedicar realmente, né? Exatamente. É você fazer o que tem que ser feito. É, fazer o que Chama tem a que ser criança pra vida de adulto.
Ó, criança, eu sei que você sofreu muito na escola, que eu sofri muito bullying também na escola, inclusive de professores. O meu trauma da timidez também tem relação com uma professora minha, que falava que eu não... Porque, gente, ó... Vou abrir aspas aqui para entrar no assunto do que é o fato, o que é a interpretação. Trazer um conteúdo para vocês, que eu aprendi com a mentora Érica Yumi, maravilhosa. Eu sou fã, né, amor? Eu fico assistindo os vídeos dela, ele fica... Fala da Érica o dia todo. Eu falo dela o dia todo. Todo conteúdo que eu vou falar tem ela A gente sabe quem é, pô, lá no Fire. A gente encontrou ela no Fire, não foi? Ela fala que ela trouxe pra gente um conceito de fato e interpretação. O que é o fato? É a análise crua da situação. Qual é o fato? Eu sou gerente de conta, consultora financeira, eu tenho que fazer gestão, atender o meu cliente. O banco me contratou para bater a meta, eu tenho que entregar a meta. Esse é o fato. O banco vive de lucro. O banco vive de lucro, esse é o fato. E qual a interpretação? Depende de cada ser humano. Tem gente que vai olhar isso com peso. Ai, nossa, mais uma meta, nossa, que pressão. Ai, meu Deus, eu não aguento mais isso. Mas aí eu já acho que é um pouco do que... Vou te dar um exemplo. Muita gente quer entrar no banco, por causa de salário e benefício, acabou. Não gosta de vender, não gosta de trabalhar sob pressão, com meta, eu acho que a pessoa tem que saber se adaptar. Não quer nem se desenvolver, não quer nem tentar, né? Aí fica só reclamando, aí realmente não tem que entrar. É a pessoa que reclama, mas não faz nada pra mudar. Não, e se não quiser isso mesmo, não tem que entrar também. Tem que, pelo menos, ter uma predisposição pra tentar viver com aquilo. Tem que sair. Eu acho que a pessoa tem que começar a aperfeiçoar a sua adaptabilidade. A gente tem que ser adaptável, que é até um dos valores que o recrutador busca no candidato. E eu falo isso lá no Fábrica de Bancário também. Você tem que ser adaptável e tem que demonstrar que você é. Porque, nunca lidei com vendas. Beleza, você nunca vendeu. Mas você pode começar a vender agora? Você se adapta a isso? Mesmo que você nunca tenha vendido, nunca tenha tido essa experiência, comece a estudar sobre isso lá do Bancários que Vendem, a Bruna ensina. Mesmo que você nunca tenha vendido nada na sua vida, você vai aprender tudo o que você precisa e você vai se adaptar a isso. Você não quer entrar na carreira bancária? Não quer o salário de 3 mil? Não quer a liberdade financeira? Não quer ter mais estabilidade? Não quer mudar a sua estrutura familiar? Não quer construir uma família que tenha você tem um salário? Ter mais possibilidades? Beleza, faça por onde? Não, e olha só, se parar pra pensar, todo mundo aqui era tímido quando entrou. Uns mais, outros menos. Trabalhar com vendas, meta sob pressão. Por mais que já trabalhasse na corretora, quase nenhum período, né? Então, ninguém tinha experiência nenhuma e entrou. A gente tinha 2 caminhos. Se adaptar ali e gostar daquele ambiente ou não. Pelo menos a gente tinha que tentar, né? E ainda mais que, na nossa época que a gente entrou no banco, o que era um vendedor? Vendedor é aquele cara de bate de porta em porta, que passa vergonha, que se humilha, que fica, por favor, compre esse livro, por favor, compre esse tapete. As pessoas têm muito essa visão de, porque bancário é vendedor. Então as pessoas têm preconceito com vendas. Sendo que, gente... Aceita isso, o bancário é vendedor. A venda do banco é uma consultoria. E vendedor, cara, as comissões de vendedores, independente de qual área que seja, são as maiores. E você se vende em tudo na sua vida. Você se vendeu pra ela, pra que ela gostasse de você e vocês estivessem juntos e vice-versa. Você se vende num relacionamento, você se vende numa amizade. Vendi pro Fernando pra ser contratado. Ele se vendeu pra contratação, se vendeu pra Naira pra poder contratar. E, gente, é isso. Você se vende em todos os momentos, na amizade, na vida pessoal, na vida profissional, o que seja. Você tem que começar a ter mente pra isso, pra abrir a cabeça e começar a vender no banco também. Eu cheguei à conclusão, Lelê, que a venda é como se que eu sou como se fosse um espelho. E a venda vai ser o reflexo de quem eu sou. Tanto que é por isso que nós tivemos o cuidado de colocar no Bancários que Vendem também um módulo que fala de gestão emocional. Porque não importa você saber a técnica, você treinar, se dentro tá um bagaço, né? Então, se você tem essa dificuldade de insegurança, por exemplo, a insegurança mina a tua criatividade, mina a tua capacidade de negociação. Perfeito. Já vem com crenças de vendedor é chato, call center, né? Quando liga pra gente. Não, tenho vergonha. E se o cliente falar não? E se ele não quiser? Mas como é que eu vou falar com ele? Como é que eu vou entrar na conversa? E se ele falar não pra mim, o que eu faço? Exatamente. Todas essas crenças, e você começa a pensar nisso. Você começa a raciocinar. E eu não vou aprofundar muito aqui nesse assunto, porque é muita coisa. Mas depois, se vocês quiserem me seguir na página, eu falo mais sobre isso. Mas o que acontece dentro da gente nesse momento? Fala pra eles do teu Instagram. É Bruna.Mendes com 2 S no final. Sigam ela lá, gente. Você vai aprender muito sobre inteligência emocional, né, Bruna? A Bruna bate nessa tecla todos os dias.
Pra que muitas pessoas aprendam sobre esse assunto e venham desenvolver mais e descobrir o potencial que tem dentro de si, né? Quando você é uma ex-tímida que destrava e começa a viver a liberdade de poder ser você mesma, sem precisar se camuflar os ambientes, você começa a desejar isso pro outro. Então é por isso que eu tô lá todos os dias. Parece que é tipo assim um boom, uma luz que vem na sua mente. Meu Deus, mais pessoas precisam saber sobre isso. É igual vocês, né? Porque o banco me proporcionou estar aqui. Eu fiz a minha parte. Porque parece que é o banco que faz, né? Mas na realidade... Parece que é tudo automático, né? Parece que é o banco... O banco foi uma ponte. Foi uma relação de utilidade. Vocês usaram o melhor que tinha lá no banco. E aí entra no que eu falei, do fato e interpretação. Essa foi a interpretação que nós demos. Nós pegamos o banco... Nas nossas férias, nós íamos para treinamento. Nos finais de semana, nós estudávamos. Quando você, Letícia, teve o seu filho, você pegou a licença maternidade, o que você fez? Você foi estudar. Tive não foi? Que estudar. Por quê? Por necessidade? Por necessidade. E foi tirando sério direto. Não era nenhuma escolha. Não, eu preciso fazer isso. Vou pensar. Não vou pensar, vamos fazer mesmo. Eu não me dei escolha, como você também não se deu escolha de continuar tímida, de aceitar que, não, eu sou tímida e eu morrerei tímida. Você foi estudar sobre isso, aprender mais sobre esse assunto pra você entender o motivo da sua timidez e hoje você tá aqui, influenciando tantas pessoas a se descobrirem também. Eu ouvi uma pessoa falar, que foi o Thiago Negro, falar, isso aqui dá certo, isso aqui funciona. Fui num treinamento do Thiago Negro em São Paulo, sozinha, sem conhecer ninguém. Foi a primeira vez que eu saí sozinha, assim, de ônibus pra outro estado, porque eu achava que eu ia ser sequestrada, né? Eu tinha pânico. Eu saía na rua sozinha, ficava... Você lembrava, sua criança interior lembrava sua mãe falando do homem do saco? Que ela falava isso comigo, muito. Eu tinha pânico. A minha mãe falava que o homem do saco ia me pegar e tal, não sei o quê. Ainda tinha um senhor lá na rua, que ele era bem... Sempre tem um no bairro. Sempre tem um no bairro. E ela falava que era ele. cara que passa ali, ó. Letícia, quando eu via ele, eu ficava, meu Deus, assim, pais trauma, erram tentando acertar, né? Tem jeito. A gente... Mas olha, eu tinha isso, eu achava que eu ia ser sequestrada. E aí lá nesse treinamento, eu ganhei um treinamento de coaching, que foi o que eu fiz. E aí voltei de lá outra pessoa. Ali eu descobri o desenvolvimento humano. Ali eu descobri. Que foi? Ali eu descobri o desenvolvimento humano. Ali eu descobri, realmente... Isso aqui, eu tenho esperança. Porque alguém falou lá que isso aqui vai funcionar pra mim. Se funcionou pra aquela pessoa, vai funcionar pra mim também. Aconteceu umas coisas na sua vida que, assim, é como se fosse um propósito mesmo, né? Ainda tem gente que não acredita em propósito. Eu acredito em propósito. Eu também, eu acho que... As coisas... A questão do propósito, você pode também pensar em oportunidade. Porque, assim, tem gente que vê, eu não acredito em propósito, mas você acredita em oportunidade? Você teve oportunidade. Você assistiu uma live do Thiago Negro que te levou a um determinado pensamento, você aproveitou a oportunidade de amadurecer aquele pensamento na sua cabeça, você aproveitou a oportunidade de ir Foi mentoria dele? No evento dele, né? Eu fui no evento do Mil ao Milhão. Você se permitiu a isso, uma oportunidade, venceu o medo. Venceu o medo. Venceu o medo. E aproveitou a oportunidade de ter ganhado. Lá eu ganhei. Aí eu venci o preconceito. Lá tu ganhou o quê? Eu ganhei um treinamento de coaching, eu venci o preconceito. Que eu falava assim... Lá ele falou assim... Eu guio pessoas a ressignificarem o passado em 3 dias. Balela, eu tô tentando tratar isso aqui. O José Roberto Marques. Eu falei, tô tentando tratar isso aqui... A vida toda. Não tem como. Não, balela. E aí, mas aí... Não sei, sabe? Eu acho que foi uma coisa muito interna. Eu vejo muito Deus nisso também, sabe? Esse... Eu não sei nem explicar em palavras, mas era uma questão do coração mesmo, de vai, é uma esperança, você vai conseguir. Porque você já não aguentava ser como era antes, que nunca imaginaria, né? Foi ali que eu descobri a inteligência emocional, gestão das emoções. Foi ali que eu descobri também a esperança de que eu não precisava desistir da minha vida. Porque eu vejo muitas pessoas com medo da morte, mas a pior morte acontece aqui na vida, quando você entra num estado de sobrevivência. Você existe. Eu já passei vivendo automático, né? Vivendo, sobrevivendo, num estado de... Não tem perspectiva, não tem propósito. Hoje, Letícia e Luiz, eu falo que o meu maior propósito é fazer o melhor com a minha vida. Fazer o melhor que eu posso com a minha vida. Honrar a vida que eu recebi dos meus pais, honrar a vida que eu recebi de Deus e fazer o melhor. E aí, fazendo o melhor com a minha vida, eu esbarro em fazer o melhor pro outro. Porque a gente dá aquilo que a gente tem. Não tem como uma pessoa que é feliz e ela se completa não transbordar isso no outro.
Não tem como, você vai impactar todos à sua volta. E todo mundo que se conecta com vocês recebem disso, né? Então, tem muita gente que fica preocupado, né? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito? Eu falo que o propósito da sua vida é dar certo. Fazer o melhor que você pode. É igual você que tem filho. O que você quer pro teu filho? Ai, nossa, eu quero que ele voe. A felicidade dele. Se Exatamente. preocupa se vai ser jogando futebol, se vai ser numa carreira bancária, se vai ser como advogado. Não. Você quer o melhor para ele. E a Bíblia fala, né, que se bons são os homens, que são maus também, e quiçá Deus, que é um pai que a vontade é boa, perfeita e agradável. Então, acho que pensar... É pequeno demais pensar em prova, em eu não consigo, quando a realidade não é eu não consigo, é eu não quero. Porque quando você quer, você faz. Tudo que eu falei que eu ia fazer, eu fiz. E aí, não importou TDAH, não importou timidez, não importou. Foi só a necessidade. Então, acho que é muito de imaginar. A gente está no início do ano, né? Em janeiro do ano passado, quais foram as promessas que eu fiz e eu quebrei e não cumpri? Então, eu quero chegar em 2025 com a mesma mentalidade. Em 2025, você vai desejar ter começado hoje. Então, comece. Acreditando ou não acreditando, porque ninguém aqui acreditava. Vocês acreditavam que vocês iam chegar onde vocês estão? Nem imaginava, na verdade. Eu não conseguia mensurar isso aqui. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. De verdade. O que você imaginava? Não imaginava nada. Eu tava ali Nem chegou a pensar pra querer chegar aqui, né? Eu tava ali ensinando, vivendo e tá tudo bem. Quando eu fui ver, bum. Mas não foi um boom, né? Foram anos de dedicação, constância, fazendo melhor, para que isso tudo acontecesse. Eu falo que de repente leva muito tempo para acontecer. Exatamente, perfeito. As pessoas veem de repente, mas o de repente leva muito tempo. Poxa, de repente a Bruna tá lá hipnoterapeuta, tem diversos terapeutizados, professora do Bancários que Vendem, Luiz, do nada, de repente, professor do meu certificado, especialista do IO, empresário, Letícia, de repente... Empresária de sucesso, de milhões. O de repente deve estar acontecendo agora. De repente, mãe. De repente, 32. De repente, vai começar agora, gente. Você tem que começar agora para que daqui a alguns anos uma pessoa chegue e fale para você: poxa, de repente você mudou, de repente bancária, de repente promovido, de repente viajando pra Europa, do nada. Do nada o fulano deu certo. Poxa, do nada, que isso? Do nada leva muito tempo para acontecer. Tem uma... Tô falando muito, gente, não, né? Não, tá ótimo, continua. Tem uma metáfora, não, é real. Tem uma planta na chinesa que se chama bambu chinês. Vocês já ouviram essa história? O bambu chinês, ele leva 5 anos para crescer para baixo. São 5 anos fincando as suas raízes. E depois de 5 anos que começa a sair o broto. Eu fico pensando, né? A pessoa que plantou o bambu foi lá, plantou aquela semente... que é o nosso passo de fé, né? Plantar a semente. Qual é a semente? Eu vou fazer um curso do meu certificado, eu vou fazer alguma coisa, enfim, quiçá, não sei. Vou ofertar pro cliente, esperando que um dia ele compre o produto que eu ofertei. Plantar a semente. Vou plantar. Quantas vezes eu já falei com o cliente no mês seguinte que eu tava precisando, ele fechou comigo 5 consórcios. Quanto mais semente você plantar, mais... Semente. Muitas vezes, resolver um problema de um cliente é uma semente plantada. Porque é o gatilho da reciprocidade. A pessoa fica tão grata àquilo que você fez que sente, né, que a venda fica mais fácil. Você sai do vendedor chato pro consultor financeiro, aquele cara que dá o suporte pro teu cliente. Que soluciona os problemas que, de fato, vão ajudar o cliente, né? E a gente falou, o Luiz pegou um gancho perfeito aqui. Bruna, quero te fazer uma pergunta. Como que você acredita que as emoções influenciam nas vendas? Tá. Eu vou só concluir essa história do bambu chinês para poder responder. Perfeito. Só para não perder a linha de raciocínio, porque a mente é uma caixinha aqui, né? Se eu for... Já, de vez em quando eu deixo algumas coisas abertas. Esse bambu chinês ele vai demorar 5 anos para crescer, depois ele começa a crescer o brotinho e é a árvore mais alta que tem. Ela é tão forte que nada quebra o bambu. Então, daí a importância de construir as raízes. Ele só é essa árvore que bate ventos fortes, que vem e quebram, porque ele tem raízes fundas. Por isso, a gente tem esse tempo de preparação. Quanto tempo que a gente está nessa jornada? A minha é desde 2019. A de vocês também começou muito parecido com isso, não foi? 2020. Foi 2020, não foi? Então, assim, do nada,
O bambu cresceu, mas do nada tem raízes. Então as pessoas começam a ver depois que veio para dentro. Depois que eu comecei a estudar, a me capacitar, assistir um curso de oratória com a professora maravilhosa que fala muito bem, né, Letícia? Seu curso é maravilhoso. Então assisti o curso de oratória com a Letícia, assisti o Bancários que Vendem, assisti o curso com o Luiz também. Então, ou com outras pessoas, como no caso foi as mentorias que eu assisti, que eu fiz. Então, isso foi as minhas raízes para baixo. E eu vejo também que muito da minha conexão com Deus, né? De ser nutrida pela renovação da mente através da palavra, isso também me ajudou muito a construir essas raízes, porque a gente tem que ter uma base sólida. Verdade. E aí, como é que a gente constrói essa base sólida? Cuidando do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, né? Alinhando essas coisas. E foi isso. Então, eu acho muito importante que as pessoas tenham essa visão de qual a primeira semente que eu tenho que plantar. Talvez eu não acredite em mim, mas eu acredito no que os professores estão falando. Eu vou lá e vou fazer. Acho que é muito disso. E aí, Perfeita. respondendo a tua pergunta... Respondendo, é porque a gente começou a falar sobre vendas e eu tenho certeza que a pessoa deve estar ali. Tá, Bruna, você é ótima em vendas, é expert nesse assunto, mas como que eu vou lidar as minhas emoções ali na frente do cliente? E o meu medo, e a minha vergonha? E como que eu vou lidar com o cliente para falar um olá, cliente? Como é que eu lido com essas emoções? Porque é um turbilhão de emoções dentro do nosso coração, ainda mais no início de carreira bancária, né? Quando você vai chegar pra falar com o cliente, você já tá ali, né? No início de carreira, a pessoa, meu Deus, o que eu vou falar com o cliente? Será que eu vou conseguir vender? Será que eu não vou conseguir vender? O primeiro passo é falar e depois ele Primeiro tentar passo é vender, falar, né? E na realidade, não precisa nem demonstrar. A venda é fluida, gente. A venda é natural, acontece. Porque o cliente tem uma necessidade, o gerente tem um produto para atender a necessidade. Se ele não comprar com você, vai comprar com o concorrente. Então, a questão é, o que eu preciso ter para esse cliente comprar de mim, não do meu concorrente? E aí, Letícia, você entrou num ponto muito interessante, que a maioria das pessoas pensam que eu preciso trabalhar a minha articulação, a minha venda na hora que eu tô com o cliente. E não é ali. Isso começa antes. Na minha casa, quando eu tô assistindo uma aula. Isso começa quando eu pego o meu celular e eu boto assim, e eu tô gravando um vídeo pra ninguém. Mas eu tô ali gravando um vídeo pra treinar a minha desenvoltura. Você passa exercícios, né, de dicção, enfim, você Lá passa... no oratório, é verdade. Então, a pessoa vai treinar onde? Na frente do cliente? Eu vou pra prova como? Não. Pra estudar na prova? Perfeito. Eu tenho que Excelente. treinar antes. Só que eu tô tão preocupado, ansioso com algo que eu não tô pronto ainda. O que eu faço? Eu fico preocupado com o que eu não tô pronto. E aí eu não faço o que eu tenho que fazer hoje, que é treinar. Você já reparou que os nossos maiores medos são de realidades que já aconteceram? A gente tem medo de que não aconteça aquilo que já aconteceu. Vou explicar. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu vou Olha só explicar. que profundo! Quando que você pensou na sua vida que você tá numa live tão profunda dessa? Vou explicar. Eu tenho medo de chegar na frente do cliente e não conseguir fazer a venda. Mas eu já não sei fazer a venda agora. Eu tô com medo de algo que eu já sou. Eu já não sei, já aconteceu. Eu tenho que ter medo do quê? De não fazer nada. De pegar e estudar. Eu tô com medo, por exemplo... Não tem que ter medo, né, de pegar e estudar, né? Eu tenho que ter medo. Na realidade, o medo, ele tem uma função. Função de cautela. Se eu tenho medo de... O que acontece De com medo? fracassar, Se eu né? tenho medo de... Eu tenho medo de fracassar, mas se eu olho pra minha vida, eu já sou um fracasso. É um negócio que eu coloquei nas últimas semanas lá no Instagram. 100% das vezes que você não faz já é um fracasso. Exatamente. Aí, a gente entra na questão das nossas emoções. As nossas emoções, elas têm uma função. A raiva é uma energia de ação. De pegar... Já viu quando você fica indignado? Eu tô indignado com essa pobreza. Eu vou lá e vou fazer acontecer. Eu tô triste, eu fico mais reflexivo, eu fico mais introspectivo, eu olho para as minhas emoções. Então, a tristeza, ela também é necessária. Porque como que você valorizaria a alegria se você fosse o tempo todo feliz? Sabe um filme perfeito, gente? Porque esse é um assunto muito profundo também. O filme perfeito é aquele filme infantil, Divertidamente. Eles falam das Eu emoções. já vi esse filme diversas vezes. Não é um filme para criança. Não acredite. É filme infantil. Não é. É um filme para adultos. E depois, eu vi uma vez, eu não entendi. Depois eu fui ver de novo. E eu fui ver com tanto cuidado que eu fiquei... Eu entendi a profundidade e ainda fui ver comentários sobre esse filme pra você ver. Porque é um filme de várias emoçõezinhas pequenininhas, que tudo parece criança. É um filme comentando sobre as emoções de uma menina. Mas também aparecem emoções dos pais, das mães, dos familiares e tal. Gente, que filme perfeito. Isso Fala daqui é a exatamente isso que formação. você tá falando.
E é a formação da menina, né? Então, eu tô com medo de algo que já aconteceu. Eu tô com medo de ser demitido. Mas, caramba, eu não tô no banco. Como eu vou ter medo de demitido se eu nem entrei? Eu tenho medo daquilo que não aconteceu. Isso é o medo que nocivo. Isso é quando a sua... Lembra do fato? A sua interpretação do fato tá jogando contra você. Aconteceu com o Botafogo. Não foi? Já tava lá vencendo. Provavelmente, eu imagino que eles começaram a ficar com medo da pressão. Porque pensa... E aí Ele não tem nada de futebol. Agora eu tô ele aqui, tava ensinando. O Botafogo, ele tava... ganhando, tinha tudo pra ganhar, não é, amor? Ele tinha tudo pra ganhar, já tava lá liderando, não é O isso? campeonato tem 38 rodadas, ele, tava liderando 29 rodadas. E no final, psicológico afetou, ele perdeu a liderança e no final não foi campeão. O medo de, provavelmente, eu tô deduzindo, que o medo de perder fez com que eles se desequilibrassem emocionalmente. E aí, o que aconteceu? Eles decepcionaram uma nação. E tem gente preocupado... Eu ia falar esse assunto, gente. E tem gente preocupada com pressão do banco. Imagina, um jogador de futebol decepcionando uma nação, tá preocupado com a pressão ali no banco, tá entendendo? Meu Deus. Se a gente for parar pra pensar, tudo tem lado bom e lado ruim. Ser mãe, eu acho lindo. Mas eu penso, meu Deus, depois que sai não tem como voltar. Não volta. Tu nunca mais é solteira. Depois que a criança cresce, solteira não, tu nunca mais desse tamanho já, ele não entra mais. Tu nunca mais é sozinha, sem filho. Nunca mais. Entendeu? Então... Tem uma pessoa que depende de você pra... A vida toda. É uma independência, no mínimo por 18 anos. Mas quiçá por mais tempo. E aí, se a gente for olhar pro lado bom, é um amor genuíno. É É o maravilhoso. maior amor do mundo. É a tua motivação que faz você acordar todo dia e falar, caramba... Eu transformei isso, porque tem gente que fala, ai, mas eu tenho um filho e eu não posso estudar porque meu filho tá comigo. Beleza, cara, eu sei como é que é isso, porque a fase que eu passei também do puerpério, da maternidade ali, foi uma fase muito complexa no meu relacionamento. Mães, casais que são casados sabem como é conturbado a situação, bebê recém-nascido e o casal ali naquele meio, tudo novo. Então, assim, comigo aconteceu tudo da maior loucura do mundo. Então, foi uma fase muito complicada. Mas eu ia fazer o quê? Eu tive que tirar o combustível dali, né? Tipo, isso vai ser meu combustível. Então, não use os problemas que você tem como uma desculpa, porque senão tudo pra você vai ser desculpa. Tudo na sua vida vai ser... A sua desculpa podia ser a timidez. Você não ia ser a Bruna de hoje, a brilhante profissional que você é. A desculpa do Luiz poderia ser que ele não tinha experiência com vendas. Nunca queria ser um especialista em investimentos. Não teria chegado onde chegou. Não, jamais. Porque ou você dá usa desculpa. Exatamente. Como eu poderia ter usado com a maternidade e como tantas pessoas utilizam hoje por desculpas, porque não vão conseguir crescer. E foi a questão que você falou. Eu tenho medo de vender, eu tenho vergonha de vender, mas nem aconteceu o fato. Você nem entrou no banco ainda. E sabe qual é a verdade? Combustível todo mundo tem. A diferença é que uns ligam o carro e deixam queimar o combustível com o carro parado. Que potencial todo mundo tem. E outros escolhem dar a primeira marcha e seguir o caminho. E aí, durante o trajeto, vai trocando pneu, vai ajustando. Olhei pra trás, tô olhando muito pra trás. Vou olhar meu passado, tratar meu emocional e vou seguindo. Quantas vezes eu peço pro Luiz, falo assim, agora, hoje é dia de terapia, porque eu vou fazer minha terapia. Vou me tratar também. Meu Deus, se vocês perceberam, no começo do podcast eu estava super nervosa. Porque é o primeiro podcast que eu faço. Mas você já venceu a timidez, tá, gente? Mas esse desafio não acaba quando você supera o que eu venci foi a Bruna que se vitimizava e dava desculpa. O dia que eu for pra primeira vez na palestra, eu vou ficar nervosa. O primeiro assusta. O novo assusta. Verdade. A partir do momento que eu vou e enfrento isso, eu vou indo, e quanto mais eu faço, melhor eu fico, por isso a importância do treino. E é aquilo que a gente estava falando, né? A pessoa fica tão preocupada com o pós que ela não faz o que ela tem que fazer hoje. O que eu pontuei com você com relação ao medo, Luiz. O medo, como uma emoção de cautela, ele te protege, faz sentido? Porque se eu tenho medo do mar, por exemplo, você ficou com medo do mar, você vai? Não vou nem a pau, Por nem quê? lagoa agora. Você tem medo do mar. Você pode até entrar e ficar na beirada, mas tem medo de acontecer o que aconteceu com você, de você quase se Deus me afogar. livre. Se afogou, né, Lelê? Foi horrível. Deus, misericórdia. Quase partiu. Quase partia. Eu tenho medo de não dar certo, por exemplo. Eu já dei certo, esse medo eu já superei. Mas eu tenho medo, por exemplo, de decepcionar a minha mãe de alguma forma.
Todo mundo tem um medo, Aí né? eu dou orgulho. Faço o melhor que eu posso ser. Dou orgulho como? Sendo o melhor que eu posso ser, honrando, vivendo a minha vida, sendo feliz. Então, eu tenho medo, por exemplo, eu posso ter um medo de ser demitido de um banco, por exemplo. Entrei no banco, tô com medo. Tô com medo do banco mandar embora. O que eu tenho que fazer? Me tornar o melhor profissional que eu posso ser. Fazer a minha parte. Como que eu faço isso? Estudando. Técnica e inteligência emocional. Porque não adianta você saber a técnica. Se chega na hora da situação, você trava por insegurança. Porque você acha que você não é capaz. Se você acha que você não é capaz, você se comporta como quem? Como alguém que é incapaz. Não adianta, a conta não fecha. Não tem como uma pessoa sentir que ela não é boa naquilo ali. Ah, não sou boa em vendas, não sou boa fazendo prova. Vai chegar na prova, vai reprovar, porque já está derrotado. O maratonista não vai para a corrida com a sensação de que ele vai perder, ele vai para ganhar. Se ele perder, aí ele vai avaliar. O que eu fiz de errado aqui? Onde foi que eu errei? E aí ele pega, corrige a rota. Tem um livro que eu li, chama Agarra. Ela fala de uma técnica de prática disciplinada. O que é prática disciplinada? É prática disciplinada e estado de fluxo. Prática disciplinada é o treino. E você treina como? Aquilo que você já é bom, você vai continuar fazendo, mas você foca o quê? No teu erro. O que eu estou fazendo de errado? O que eu posso melhorar? Então, você vai melhorar o teu erro para você se aperfeiçoar. Para quando chegar na hora do jogo, por exemplo, você entrar no estado de fluxo. O que é o estado de fluxo? É quando você flui. Então, Letícia, respondendo aquela pergunta ainda, quando o aluno está estudando, ele está na prática disciplinada. O foco, e a maioria das pessoas tem medo de errar. Não quer encarar o erro, mas é no erro que eu me aperfeiçoo. Porque como eu vou me aperfeiçoar fazendo aquilo que eu já sou bom? Focando no que eu já sou bom. Nesse ponto, eu posso focar no que eu sou, que eu preciso melhorar, mas não com o peso que eu tinha lá atrás, quando eu tirava uma nota ruim, deixava meus pais tristes, né, porque não deu orgulho e tal. Não, mas com o peso de o que eu posso melhorar isso aqui para me tornar uma profissional melhor, para chegar à excelência. E aí, quando eu vou para o estado de fluxo, que é na frente do cliente, numa negociação, visitando uma empresa, por exemplo, num contrato de 2 milhões, que foi que eu fiz de negociação quando eu estava no banco, foi o meu maior desafio na época, daquele momento ali, eu chegar para o cliente e conversar de igual para igual e fazer a negociação, fluir. Quando eu vejo também colegas que têm que fazer defesa para diretor, enfim, tem que ligar para São Paulo, para o diretor de não sei o quê, para defender um crédito de um cliente. Aí, se tu é travado, não tem gestão emocional, tá com medo de falar com o cliente. Imagina o chefe do chefe do chefe. Tu vai travar, aí depois você vai sair daquela reunião com aquela sensação assim, poxa, podia ter feito melhor. Podia ter falado. Podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, podia ter falado... Fiquei nervoso, não consegui. Por que isso acontece? Lembra do consciente e subconsciente? Consciente é razão, subconsciente é a mente emocional. Fala sobre isso, explica. Tá. Só para o pessoal poder entender melhor essas diferenças de subconsciente e consciente. Consciente é a mente racional, analisa, é a mente crítica. As pessoas usaram essa parte da mente para julgar nossa performance aqui. Nossa, legal isso que ela falou. Nossa, eu não gostei disso aqui. Ela tá usando a mente racional. Olha o seu racional aí falando com você agora, hein? Subconsciente, é a mente emocional. No subconsciente está a nossa memória de longo prazo. O nosso hábito... E, gente, é porque, assim... É mente consciente, subconsciente e inconsciente. O que é? É a mente. A gente só estuda... fazendo essas divisões por uma questão de didática, fica mais fácil para ensinar. Mas tudo faz parte da mente. São partes da nossa mente que cada uma tem a sua função. O subconsciente, ele representa, estima-se que representa aí mais de 95% das nossas ações. Não tem, é uma estimativa. Que é 95, né? É uma estimativa, não tem como a gente precisar, mas quer dizer o quê? Que o seu comportamento é moldado por essa parte da sua mente. E o que tem nessa parte da sua mente? É a sua programação que você recebeu desde a vida intrauterina. Então, aquela sua programação que você recebeu lá atrás vai moldar o teu comportamento hoje. Quando você tá travado, você não consegue avançar porque tá com medo, por exemplo, da prova, caramba, não faz sentido, eu estudei, eu fiz a minha parte, a mente racional. Mas o subconsciente, é criança... Lá atrás, reprovava, não dava certo, ou já era de se imaginar ou tem crença. Né? Então, essas crenças
faz com que a pessoa, na hora da prova, tenha todo aquele coquetel bioquímico de emoções e tudo mais. Pra quê? Pra que ela saia dali. É um perigo. Aquela prova é um perigo. E aí, a gente estava falando sobre essa questão Você está explicando consciente, subconsciente, para que o pessoal... Mas se vocês quiserem também saber mais sobre esse assunto, né? É melhor. Porque é um assunto tão profundo. Às vezes aí eu e a Bruna, a gente fica conversando tanto que dá horas. A intenção de falar isso era justamente essa, do estado de fluxo. Então, você chegar na frente do seu cliente para você fluir naturalmente, a mente racional não pode estar ali atrapalhando, porque aquilo que você estuda, a memória de longo prazo, vai para essa mente subconsciente. Então, para eu chegar lá e eu fluir, eu tenho que ter treinado, já tem que ter virado um hábito, eu tenho que estar ali, já presente. Porque senão você fica pensando muito, raciocinando, nervoso. Porque eu tenho que fazer isso, ai meu Deus, e agora? É agora que eu faço a venda, é agora que eu falo, é agora que eu faço isso? O que vai acontecer? Você vai muito pro racional, o emocional fica comprometido, tentando lidar com todas aquelas questões que estão acontecendo ali, entendeu? E aí a mente subconsciente é onde está a memória de longo prazo. Então, quando eu saio desse nervosismo, dessa preocupação e eu fluo, as coisas vão acontecer, não tem como não acontecer, a não ser que você não tenha estudado, não tenha feito sua parte. Agora, se você alinha conhecimento técnico com gestão emocional, flui, entendeu? Acho que é isso, né? Ai, perfeito. Gente, tem noção de quanto assunto, quanto conteúdo, quanto insight vocês receberam nesse podcast? Dá pra fazer vários cortes, vários insights. Nossa, demais, porque tanta coisa que a Bruna ensinou aqui. E se você quiser saber mais sobre inteligência emocional, aprofundar mais nesse assunto, ter mais profundidade nesse assunto e também todas essas questões, a Bruna fala lá na página dela. Repete com no mais Instagram. calma, com maestria. Repete aí, pra pessoa, com certeza o pessoal que tá ansioso pra poder saber. Fala de novo. É bruna.mendes com 2 S. Isso. Vou botar na perfeito. descrição também. Perfeito, melhor ainda. E é isso, tem mais alguma coisa pra falar? Não, só agradecer. Hoje a gente tá completando 10 meses de casado. Ai, que lindo! Parabéns! 7 de fevereiro de 2023, né? 7 meses aí, pra fechar. Ai, que arraso. Mais uma informação aqui também que vocês estão sabendo. Parece que é uma vida já, né, amor? Sintonia de uma vida. Pô, 2023 parece que teve... Tanta coisa aconteceu, né? Parece que teve 10 anos ano passado. Foi um Misericórdia, ano de muita muitas coisa. emoções, de altos e baixos e acontecimentos. montanha-russa. E 2024, em nome de Jesus, também vai ter muita coisa boa, vai ser muito melhor, tanto para todos nós aqui, quanto para você. Vai ser um ano de grandes descobertas, de grandes viradas de chave. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Mais um episódio do Meu Certificado Cast. Muito obrigada, que o seu 2024 já está iniciando perfeitamente bem, porque você está aqui, nesse momento, absorvendo conteúdo, estudando e crescendo mais profissionalmente e também na sua vida pessoal. E nos vemos no próximo episódio. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.